Deixa eu começar com uma pergunta incômoda. Você já chegou no pé de uma subida que você conhece, já subiu ali algumas vezes, e do nada a perna pesou, o ar ficou mais difícil de ser respirado, e você parou na subida? Na maioria das vezes, pode não ter sido a perna. E eu vou te mostrar qual é o principal detalhe que pode ter afetado a sua performance. E como você pode melhorar isso. Olha esse vídeo aqui que me mandaram, muito interessante, né? É um grupo de ciclistas mais novos treinando só para respirar, basicamente. Né? Tem outros estilos ali de treino, mas é basicamente treinar a forma de respirar. Sem bike, sem peso, só respirando. Parece até uma coisa mais inútil, né? Algumas pessoas podem até falar isso. Não tem efeito nenhum, você vai treinar como respirar. E isso é exatamente a forma como eu pensava. E é um erro que eu vou te mostrar como eu corrigi e como você pode usar isso para melhorar a sua performance. Eu sou o Igor, da VixCC, já fui ciclista profissional, sou treinador na VixCC há mais de 7 anos. E nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas. Por que você explode na subida sem te faltar perna? Qual a diferença entre melhorar a respiração, como nós vimos no vídeo, e aumentar a sua capacidade pulmonar? E um teste de 5 segundos que você pode fazer aí para você ver se você está respirando de uma maneira ok, se você pode melhorar a sua respiração. Fica até o final que o vídeo está muito interessante e eu vou te mostrar de maneira direta como você pode melhorar isso. Pensa na sua respiração como se fosse um sistema elétrico de uma casa. Você pode ter o ar-condicionado mais potente do mercado, uma geladeira nova, uma televisão mais atual, tudo de primeira. Mas se sua fiação, a fiação elétrica, for fina e velha, na hora que você liga tudo junto, o disjuntor cai. Não adianta ter potência nos aparelhos se a entrada de energia não dá conta. Imaginemos que as suas pernas sejam o ar-condicionado mais potente. E o seu sistema respiratório é essa fiação. E quando você chega numa subida dura, em que você vai fazer muita força, ou então você vai fazer algum ataque, é o momento que você liga tudo de uma vez só. E se a fiação for fraca, o disjuntor cai. E você chama isso de quebrar na subida. Ou então explodir, né? E tem um nome técnico para esse disjuntor caindo. Se chama metamorreflexo respiratório. E é aqui que fica interessante, porque a maioria de vocês nunca ouviu falar sobre isso. Mesmo sendo um dos fatores mais estudados no campo da fadiga do endurance. Ok, Igor, mas explica de maneira um pouco mais prática. Poderia citar exemplos de alguns assessorados meus, que muitos chegam relatando sobre isso para mim, mas eu vou citar um exemplo meu. Quando eu comecei a pedalar, principalmente ali numa fase mais inicial, ali antes de virar um ciclista profissional, eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre fui um cara um pouco ansioso. Não falando que eu sempre fui muito ansioso, mas eu tinha um pouco de ansiedade, sofri um pouco com isso. O que acontecia? Quando eu visualizava uma subida, então eu sabia que eu iria subir logo na sequência, nos próximos quilômetros, eu começava a entrar num nível de respiração errado. Respirava de maneira mais curta, usava menos o diafragma, que é a parte de baixo do corpo, e mais respirando pelo peito, porque é uma maneira errada, mas uma maneira ineficiente de se respirar, estando sob performance. Podemos citar aqui muitos ciclistas profissionais, que você pode acompanhar aí na televisão, respirando usando o diafragma, aquela barriguinha ali, mostrando, vou estar deixando aqui a imagem na tela, mas com essa respiração diafragmática, porque é uma respiração muito mais eficiente. É feia, talvez, mas é muito mais eficiente. Inclusive o Avancini falou sobre isso em um podcast que ele foi recentemente, que se chama Fala Lu, e ele falou sobre como é treinar, como foi, né, o antes e o depois de treinar a respiração como um profissional. Voltado para modulação de respiração, enfim, desde treinamento hipóxico, a hiperpressão, hipopressivo, hiperpressivo, de uma forma mais ampla, assim. E aí trabalhar a função da respiração, para mim, assim, abriu um horizonte absurdo. E eu comecei a trabalhar com ela. E tem alguns estudos que mostram isso de maneira clara. Por exemplo, a musculatura respiratória, ela chega a consumir entre 10% e 15% do seu débito cardíaco em esforço alto. Quando o diafragma fala assim, pede socorro, sabe? O corpo ele acaba redirecionando o fluxo. Então suas pernas recebem menos oxigênio, enchem um pouco mais de lactato e principalmente que é o causador ali daquela queimação, que é o íon de hidrogênio, que é o H+, e faz com que você tenha que interromper o esforço alto, então diminuir o esforço um pouco, para que a perna não fique queimando tanto. E aí é a hora que você perde performance na subida. E não é só na subida, viu? Por exemplo, quando eu competia profissionalmente, muitos dos profissionais me instruíam a fazer o seguinte: Igor, você sabe que você vai atacar. O que você faz então? Você começa a respirar de maneira mais profunda, mais intencional, fazendo com que você oxigene mais o seu sistema, para que você possa, aí na linguagem dele, para que você possa sustentar mais o ataque. Existe uma comprovação de que isso funciona? Sim, você está oxigenando mais, você está se preparando o seu corpo para um ataque, então existem também algumas adaptações fisiológicas, bioquímicas que acontecem. Então, não é só na subida que a gente pode utilizar esse recurso de
respirar de uma maneira mais correta. Uma coisa é melhorar a sua respiração. Você super pode melhorar a sua respiração, como no vídeo que nós vimos os meninos da base ali treinando essa questão da respiração para melhorar a respiração. Outra coisa é você aumentar a sua capacidade respiratória. Porque aumentar a capacidade respiratória envolve aumentar o tamanho do pulmão, o seu volume, e isso daqui é estrutura. E estrutura basicamente não se altera. O que muda, e muda muito, é esse outro fator, que seria melhorar a sua respiração, que é você melhorar a força e a resistência do seu diafragma, para você ter aquela respiração diafragmática mais eficiente, e o controle de ritmo, para que na hora do sofrimento você possa mentalizar e tentar respirar de uma maneira mais correta possível, fazendo com que essa... Eu vou citar a ansiedade, mas fazendo com que essa ansiedade possa diminuir um pouco e você possa render mais, ou então continuar rendendo. Então não é sobre aumentar a performance, acaba que é isso no final da linha, mas é mais sobre não deixar de perder a performance. E sobre a ansiedade, isso é algo muito delicado, porque, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 1 em cada 10 pessoas sofrem com ansiedade. Isso em 2017. Pós-2020, que vocês sabem o que aconteceu, dados internos do Brasil já chegam de 3 pessoas em cada 10 sofrem com transtorno de ansiedade. Isso impacta a sua performance? Não é uma afirmação que nós podemos fazer, porque esses dados são gerais, vamos dizer assim. Mas eu citei aqui algo que aconteceu comigo, que acontece com diversos de meus assessorados, que é sofrerem com uma ansiedade específica, momentânea, não necessariamente um transtorno, mas que ali na hora do esforço físico tem essa antecipação que faz com que você sofra, né, pelo futuro, que acaba gerando ansiedade, você acaba errando a respiração, fazendo com que as pernas queimem mais rápido do que o ideal. Então acaba que não é nem sobre a força que você está exercendo nas pernas, e sim sobre o fôlego. Então o fôlego ele cessa mais rápido e consequentemente você tem que diminuir a performance na subida. E aí, trazendo algo mais prático que você pode fazer agora, são 3 passos. O primeiro passo você pode fazer aí na cadeira, no sofá, em pé, onde você estiver agora, é o teste de 5 segundos. Você coloca a mão no seu umbigo, ou a mão não, o dedo no seu umbigo e a mão no peito, aqui em cima do peito. E aí você vai respirar, o ar mais profundo que você conseguir. Então, e aí é a pergunta que eu te faço. Qual se mexeu mais, a sua mão aqui no peito ou o seu dedo no umbigo? Se foi o peito e você sentiu que os seus ombros subiram um pouquinho, você está fazendo uma respiração um pouco errada, pensando ali em performance e em desempenho. Se você respirou e sentiu que a sua barriga se mexeu mais em comparação ao peito, aí você já tem uma base ali, já tem mais ou menos, sabe, como fazer essa respiração diafragmática. O passo 2 seria um reset técnico, basicamente. Então, antes de treinar, quando você estiver fora da bike, deita em decúbito dorsal, ou seja, com as costas viradas para baixo, coloca a mão na barriga e tenta empurrar a sua mão a cada inspiração, tá bom? De uma maneira mais intensa possível. E aí você faz 30 respirações lentas e profundas. E o terceiro passo é em um intervalado, antes de uma subida, quando você for fazer um esforço um pouco mais moderado / intenso, mantenha a respiração profunda e lenta. Não deixa você ficar naquela respiração mais curta. Tipo, não. Por mais que você esteja sofrendo, o seu corpo esteja dando tilt, você esteja no esforço. É por isso que é preferencialmente um esforço moderado, para que essa respiração seja mais eficiente. E quando der, sincroniza a expiração, ou seja, com a sua pedalada, com o movimento da pedalada. Isso acaba estabilizando o tronco e transferindo ali mais potência para os pedais. E uma coisa que eu preciso ser honesto, né? A respiração é só um pedaço do quebra-cabeça, que é a performance. E não é só sobre só respirar de forma diafragmática. Não. Existe força do core, existe a força do diafragma, existe a sua posição. Então o bike fit vai fazer muita diferença. E aí eu te peço, se você gostou desse conteúdo, não deixe de seguir a VicCC para mais conteúdos como esse. Deixe a sua curtida, se possível, deixe um comentário se você gostou, se você faz essa respiração diafragmática, se você não faz. E acompanhe o canal, porque toda semana eu trago um conteúdo, trago um vídeo bem interessante sobre o mundo do ciclismo. Abraço e bons treinos!